Mais uma edição aqui do nosso podcast Carreira e Negócios. Hoje a gente vai falar assim com a Dani Sakugawa. Vamos falar sobre carreiras no plural, porque ela é uma pessoa que, além de toda a carreira dela, ela formou muita autoridade, muitas pessoas, né? Entender um pouco dessa jornada pelo mundo da escrita, né? E escrita, publicação e divulgação do livro. Dani, muito obrigado por estar aqui. Jorge, obrigada pelo convite. Sou super admiradora do seu trabalho, dos seus livros. É uma honra estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Começa contando. Então, vamos começar primeiro com negócios, depois a gente volta para a carreira. Vamos lá. Né? Comenta um pouco assim, o que é o The Book Business? Jorge, o The Book Business hoje é uma plataforma de apoio para autores. Então, hoje eu tenho um curso, eu tenho um projeto de mentoria e eu tenho uma estrutura de pessoas que ajudam os autores a transformarem seus livros em um sucesso, a conquistarem mais leitores. Então, hoje, basicamente, o The Book Business é uma empresa de educação, tá? Em que eu consigo ajudar os autores a levarem um livro para o próximo nível, seja um livro de ficção, de não ficção, de saúde, seja um empreendedor, um médico, um arquiteto, um escritor de fantasia. Hoje é esse o método The Book Business, que é o curso, e o The Book Business está nessa estrutura, nesse guarda-chuva. E qual o perfil dos autores que procuram The Book Business? Tem perfis variados, tá? Então a gente tem dois grandes nichos. O primeiro grande nicho são os escritores de ficção, que é quem está escrevendo romance, prosa poética, às vezes um pouco ali uma linha na fantasia, no terror, no suspense. E a gente tem um segundo nicho, que são os escritores de não ficção, que geralmente são experts, profissionais, autônomos, cientistas, médicos, que querem levar o seu conteúdo, o seu jeito de ver o mundo para outras pessoas. Então são essas duas as principais verticais de autores que estão me procurando hoje em dia. E o perfil, essa mentalidade é muito diferente, não? Totalmente. Eu gosto de falar que, para todos os escritores, que quando eles decidem se tornar escritores, eles vão virar uma chave na cabeça deles. Eles precisam entender que todo escritor tem que ser um empreendedor da sua própria obra. Então, sim, existem mentalidades muito diferentes, existem curvas de aprendizado muito diferentes, mas o meu trabalho é muito focado em direcionar os escritores para essa mentalidade, porque é a partir daí que um livro consegue, de fato, alcançar seu objetivo. Seja qual for esse objetivo, vender muito, alcançar muitos leitores, abrir porta para outros negócios, consolidar uma carreira, lançar uma carreira na área de ficção. Tem muito escritor de não ficção que quer se tornar palestrante, ou senão que quer valorizar a sua empresa. Tudo começa, seja qual for o nicho, o autor, o escritor precisa entender que ele tem que ser o empreendedor da obra ele. Ninguém vai empreender por ele. E você vê assim, está muito mais fácil, né, a pessoa publicar seu próprio livro, né? Tinha tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Está muito melhor, assim, se comparar 10 anos para trás, 20 anos para trás. Com certeza, Jorge. Está muito mais fácil, mas também existem muitas ciladas por aí. Então, é um mercado que você pode acessar de uma forma muito mais fácil do que antigamente, mas por não ser um mercado tão maduro, ainda existem muitas empresas que acabam tendo uma postura muito predatória. E elas acabam se aproveitando do sonho daquele autor, daquele escritor, e eles acabam vendendo um serviço qualquer. Então, é sim muito mais fácil, mas em contrapartida, a régua está muito baixa ainda. Uma das minhas lutas é justamente subir essa régua, ajudar o mercado a amadurecer, porque eu fico realmente triste. Às vezes, Jorge, eu estou conversando com um autor, com um aluno, e ele fala assim, poxa, Dani, aconteceu tal coisa, e você vê que aquela editora, aquela prestadora de serviço, aquela empresa que ele contratou para publicar o livro dele, não levou a sério aquele sonho. E era um sonho mesmo, estava ali guardado na gaveta por anos, ele tirou, desengavetou, resolveu dar vida. Só que aquele projeto não foi levado para uma empresa séria que levou aquele livro a sério. Tem editora que nem lê, felizmente, o livro antes de publicar. E aí a pessoa vê com aquele sonho sem potencial de venda porque foi desperdiçado. Eu costumo dizer que nenhum livro é bom o bastante a ponto de superar a incompetência de uma editora ruim. Infelizmente, essa é a verdade. É muito mais fácil lançar, mas também é muito mais fácil cair em cilada. Você está falando que antigamente tinha todo um processo de curadoria, né? Para você conseguir publicar o livro, você passava pelo crivo, até porque o investimento era da editora, né?
E agora tem algumas gráficas que elas oferecem serviço complementar, diagramação, capa, alguma coisa, acaba facilitando a publicação, mas sem essa curadoria. Né? E às vezes a pessoa, como é novata, tem dificuldade de perceber o ponto cego mesmo do que está escrito. Né? E tudo bem, porque de verdade não são pessoas acostumadas com esse mercado. Se fosse comigo, eu também talvez cairia nessas ciladas. Porque, poxa, você tá lá vendo alguém te mandando um anúncio falando vou publicar o seu livro. Você fala, legal, vambora. Porque acredita-se que existe uma curadoria por trás, que a curadoria é um processo inerente ao trabalho editorial, mas não necessariamente. Algumas editoras sim, outras editoras não. Infelizmente, hoje em dia, por esse baixo nível de amadurecimento do mercado editorial no ramo da autopublicação, é bem difícil, Jorge. É triste, é triste. Bom, depois a gente vai entrar mais em detalhe, assim, mas vamos supor, a pessoa quer publicar o seu primeiro livro, né? E assim, poxa, eu não consegui uma editora tradicional, vou pegar uma editora que tem até mais serviço de gráfica do que editora. O que é o mínimo que a pessoa tem que fazer quando a gente pensa assim? Depois a gente está na parte de divulgação, né, que você fala bastante, mas a qualidade do livro, né? Qual é o mínimo que deveria ter ali? Só para separar um pouco, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida. Então, existem dois tipos de editoras. Existem as editoras tradicionais, que são as editoras que, de fato, fazem esse processo de curadoria e investem 100% no seu livro. E a gente tem as editoras que cobram para publicar. São as editoras prestadoras de serviço ou de autopublicação. As editoras tradicionais, Jorge, elas vão ganhar dinheiro com o livro quando o livro vende, né? Então, o lucro delas está na venda do livro por exemplar. As editoras prestadoras de serviço, elas lucram no contrato, porque um autor está pagando adiantado. Então, o livro lançado já está gerando lucro para elas. Não existe uma editora prestadora de serviço... Não estou falando que são todas ruins, tá? Existem muitas editoras prestadoras de serviço boas. Mas elas não estão ali necessariamente interessadas e buscando o sucesso daquele livro, porque o lucro delas, o ponto de equilíbrio, já foi batido na venda do processo. Nas editoras prestadoras de serviço, o que um autor precisa buscar, eu digo que são 3 pré-requisitos, tá? O primeiro pré-requisito é assim: essa editora tem que ter força comercial. O que é força comercial? Você tem que achar o livro dela em livraria, o livro dela tem que estar bem exposto numa Amazon, por exemplo. O segundo requisito é você fazer uma checagem comercial. Você vai contratar um arquiteto, você vai contratar um médico, você pede referência. Então, você precisa pedir referência para conversar com autores que tiveram experiência lá, para saber se eles estão satisfeitos, se eles não estão satisfeitos, se eles indicariam ou não indicariam. E o terceiro requisito, Jorge, eu acredito muito que o papel de um livro é ser lido, né? E um livro que é lido, uma editora que tem livros que são lidos, são editoras que ou estão nas listas dos mais vendidos ou que ganharam prêmios. Então, eu vejo esses 3 requisitos como sendo os principais, que um autor precisa buscar numa editora antes de fechar qualquer coisa com ela. Óbvio que tem outros detalhes, mas sem esses 3, dificilmente a coisa vai bem. É muito fácil cair em cilada se você ignora algum desses 3. Porque, por exemplo, quando você pega uma editora que ganhou prêmio, que tem livro na lista dos mais vendidos, você já tem ali um ecossistema de que, poxa, ele tem um bom capista, ele tem uma boa revisão, ele tem uma boa edição. Se ele não tivesse, o livro não estaria ou numa lista ou teria ganhado um prêmio. Essa é a minha visão. E quando você fala cilada, você está falando que a pessoa tem um sonho, aí o livro até é publicado, mas depois ele não é lido, né? Assim, Jorge, é triste, tá? Tem gente que paga e não recebe o livro. Tem gente que paga e recebe um livro que, no final das contas, não é um livro, porque não tem uma capa boa, não teve revisão, tá cheio de erro, tá completamente fora ali do esquadro daquele gênero dele. Então, assim, a lista de ciladas, infelizmente, são grandes. Autor que fica preso num contrato, o livro não é publicado e o próprio contrato, a própria minuta da editora já fala que a editora não garante um prazo mínimo de publicação. São muitas ciladas, infelizmente, são muitas ciladas por aí que eu vejo. E assim, como que a pessoa deveria fazer? Conta um pouquinho, então, assim, você fala que tem que cultivar um jardim, né? Que tem que... começa muito antes, vai lançar o livro, não é mandar para a editora e sair o livro, né? Tem toda essa jornada. Como é que é essa jornada? Ô Jorge, vamos lá. Eu costumo dizer que o marketing de livros, ele é um marketing
muito diferente do marketing tradicional. No sentido de que o autor, ele é um motor no livro. O livro não é um produto por si só, né? O livro, ele é um negócio, ele é um empreendimento. E toda vez que um autor lança um livro, ele precisa entender que aquele livro é um negócio. E se aquele livro é um negócio, ele precisa de um plano de negócios, certo? Você entende mais disso do que eu. E eu costumo falar que a regra número 1 do marketing de livros é a seguinte: não é o autor que tem que encontrar os leitores, são os leitores que precisam achar o seu livro. E aí eu uso aquela frase do Mário Quintana como exemplo, que é mais ou menos assim: se você perseguir as borboletas, elas vão fugir. Você tem que cuidar do seu jardim para as borboletas virem até você. É por isso que eu falo muito do jardim, porque tem muito autor que quer ficar perseguindo o leitor. Eu falo, compra meu livro, lê meu livro, você vai gostar do meu livro. Isso não é sustentável. Então eu falo que é importante cuidar do jardim, porque quando você cuida do jardim, o leitor vai achar o seu livro, ele vai se interessar pelo seu livro. E ele vai lá voluntariamente. E quando ele vai lá voluntariamente, a venda é muito mais fácil, a leitura é muito mais fácil, a conversão é muito mais fácil. Por isso que eu sempre reforço: você não tem que perseguir a borboleta, você tem que cuidar do jardim, você não tem que perseguir o leitor, você tem que fazer com que o leitor se atraia pelo seu conteúdo. E depois que lançou o livro, qual é o dever de casa? Tem algumas lições de casa que são pré-requisitos mínimos, tá? Então, óbvio, a divulgação de um livro não pode parar no lançamento. Um outro ponto importante que eu sempre falo é o seguinte: eu traço algumas metas com os meus autores. Eu falo assim: você precisa ter 30 avaliações na Amazon nos 30 primeiros dias. Você precisa participar de pelo menos um evento de lançamento. Você precisa mapear os eventos da sua região, do seu nicho, para você ter pelo menos 1 ano de participação em evento. Então tem uma checklist que eu acho importante todo autor cumprir, mas óbvio que isso vai depender muito do gênero do livro, do nicho. Por exemplo, para escritores de fantasia, é uma coisa muito diferente do que para os escritores de carreira, de gestão e tudo mais. Mas ainda assim, é tudo dentro dessa dinâmica de cuidar do jardim. Então, por exemplo, quando você vai num evento grande de empreendedorismo, de gestão, você não está ali vendendo o seu livro 1 por 1, mas quando você vai, você consegue dar uma palestra ou fazer parte de um debate, de um bate-papo, aí você está atraindo as pessoas para o seu jardim e não perseguindo a borboleta. Então, toda a estrutura de divulgação de um livro, que eu gosto de dividir em fases, né? Então, tem o pré-lançamento, pré-venda, lançamento, pós-lançamento. Tudo isso precisa ser moldado para gerar alguns resultados. No começo desse processo todo, antes do lançamento, um autor precisa ter um posicionamento claro. Ele precisa entender quem que é a audiência dela. Ele precisa entender o que a audiência espera de um livro naquele gênero. Então, tudo isso tem muito a ver com visibilidade, construção de autoridade e construção de audiência. Na sequência, um foco de um autor, depois do lançamento, é criar tração. Criar tração. Sem tração, nenhum livro vai para frente. Sem tração, eu costumo dizer que os autores, eles não conseguem furar a bolha. Então, muitas vezes os escritores lançam seus livros e eles vendem para amigos, para familiares, para conhecidos, e eles não conseguem sair desse público. Eles não conseguem eles não conseguem furar essa bolha porque eles não fizeram a construção prévia e eles não trabalharam na tração. Então, quando eles precisam vender para uma pessoa desconhecida, o livro derrapa, porque não tem tração. Esse é a linha do tempo, mais ou menos, de uma forma bem resumida. E tem autores bastante famosos que furaram a bolha no 2º ou 3º livro, né? E às vezes o primeiro livro era até melhor. Tem. É porque não existe uma fórmula exata, né, Jorge? Eu acho que o Aristóteles já falou, né? O mesmo homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, né? O rio muda, o homem muda. O mercado editorial muda, o leitor muda, o escritor muda, o cenário mercadológico muda. Tem vários escritores que lançaram um primeiro livro incrível. O segundo foi muito para atender uma demanda da editora, mas a editora sabia o que ia vender. Porque a editora sabia como é. A editora tem os dados, né? A editora sabia o que tinha ali de potencial, de vácuo de mercado. E às vezes é o segundo livro que puxa o primeiro. Tem escritor que lança o primeiro e estoura, e o segundo não vende 1% do que vendeu o primeiro. Então, é muito... Chega a ser injusto. Tem muitos autores que falam assim: poxa, mas o livro que eu mais gostei de escrever é o que menos vende. Então, não tem uma... É uma equação de muitos fatores. E o livro, assim, no final, ele acaba um pouco
pegando um pouco a visão de carreira, né? O livro ele acaba sendo assim um instrumento para criar também autoridade, posicionar, pensando assim ele como um elemento para criar toda essa estrutura de autoridade e posicionamento, né? Como é que deveria construir isso, né? Vamos começar, por exemplo, acho que é bem diferente o mundo. Vamos começar quem está falando de negócio, né? Como que deveria ser esse processo? A pessoa escreve o livro, planeja antes. Vamos supor que eu já sou famoso na internet, já tenho as pessoas que estão me seguindo. Como é que seria esse processo para chegar na concepção do livro da forma correta e da forma que talvez fosse mais efetiva em termos de resultado, né? Sua pergunta é muito boa. Ter um livro de sucesso, eu acredito que é uma das melhores formas de uma pessoa de negócios, um empreendedor, um executivo construir autoridade de forma sólida. E a melhor forma de começar isso é através do objetivo. Um autor precisa ter muito claro qual que é o objetivo daquele livro. E um objetivo sempre se divide em duas partes. A primeira parte é um benefício próprio. E a segunda parte é o seu compromisso com o leitor. Então vamos pegar o seu livro como exemplo. Então, Como Nasce uma Startup, tô chutando aqui, tá? Tô fazendo um repente aqui, um rap, vamos ver se é isso mesmo. O seu livro, eu acredito que você tenha como objetivo para você aumentar a sua autoridade no nicho de startups, no nicho de empreendedorismo. Então, esse é o seu benefício próprio, tá? Aumento de autoridade nessa sua área de atuação. E o benefício para o autor, o seu compromisso com o leitor, é de give back. Eu imagino que seja um pouco de devolver um pouco da sua experiência, dividir um pouco do que você já passou com eles, para que eles não precisem passar pelo que você passou. Que eles possam aprender com a sua experiência. Então, voltando aqui, o objetivo de um livro tem uma primeira parte que é o benefício para o autor e tem uma segunda parte que é o compromisso com o leitor. Porque sem o benefício próprio, você não tem um motor trabalhando para você. E sem o benefício, sem o seu compromisso com o leitor, o livro não para de pé sozinho. Então, um escritor, um autônomo, um professor, um executivo, um diretor, um founder, um dono de empresa, ele precisa começar entendendo qual que é o objetivo dele com aquele livro para ele conseguir compor essa frase de 2 sentenças e a partir daí definir título, nicho, capa, se vai ser um livro mais técnico, se vai ser um livro mais democrático, mais acessível, se vai ser uma linguagem mais geral, se vai ser um livro para pares ou se vai ser um livro para um público mais de massa. Então, a partir do objetivo do livro, que é feita essa construção, tá? Na maioria das vezes, não acontece desse jeito. Na maioria das vezes, um escritor pensa, quero falar sobre tal. E aí, se no final das contas estiver alinhado com o objetivo, o livro vai ajudar ele. Mas na maioria das vezes, os escritores acabam com um livro engavetado, encalhado, porque não é um livro que está atendendo ao objetivo pessoal dele e nem atendendo a um compromisso real que ele tem com o leitor. E com o perfil do leitor bem definido, né? Com certeza, porque se você tem um compromisso com o leitor, quem é esse leitor, né? Onde está esse leitor? O que faz, o que motiva esse leitor? Por isso que esse objetivo tem 2 partes, né? O benefício próprio e o compromisso com o leitor. Óbvio que quando você começa a desdobrar esse objetivo, quando você começa a refletir sobre esse objetivo, várias questões vão surgindo, né? É um processo de reflexão. Às vezes chega até a ser um processo terapêutico, tá? Para muitos escritores na área de carreira, na área de negócios, entender qual que é o livro que eles querem escrever. Porque as pessoas têm muitos livros dentro de si. Você tem muitos livros ainda que você já lançou e para serem lançados. Mas é a partir do objetivo do livro que você consegue definir foco. Você consegue definir o quanto de energia, o quanto de investimento, o quanto de tempo você vai dedicar àquele livro. Você concorda que se o livro está te ajudando com objetivos de negócio e de carreira, você vai ter muito gás para falar e para trabalhar naquele livro depois. Mas se o seu livro não está relacionado ao seu objetivo pessoal ou ao seu objetivo de negócio, é fácil o livro ficar esquecido, porque vão aparecer coisas urgentes, coisas importantes que precisam ser feitas, e o livro é um anexo que está lá. E se ele não está dentro desse objetivo, é muito fácil ele cair no esquecimento. E isso deveria estar refletido de alguma forma na 4ª capa do livro, né? Ou não? Com certeza. A 4ª capa de um livro, muitas pessoas não entendem o papel que ela tem, mas o texto de 4ª capa de um livro, que é o verso do livro, né, que é a sinopse, precisa estar muito claro o que o leitor vai ganhar com aquele livro, qual que é o benefício. E eu gosto, às vezes, de ser bem didático. Eu falo assim, livro de carreira, de negócios, de gestão, de desenvolvimento pessoal,
tem que ter benefícios para o leitor em tópicos, tem que ser aquela coisa bem visual, porque o leitor vai ver a capa, vai chamar a atenção dele, ele vai virar, vai ver a quarta capa, a árvore de decisão, né, do leitor é mais ou menos esse, capa, quarta capa. Bateu o olho e ali em poucos segundos já vê aqueles tópicos, ele precisa pensar, esse livro vai me ajudar. Esse é o processo de decisão do leitor. E com base nessa transformação, aí estrutura todos os capítulos e tudo mais, né? É isso mesmo, porque aí agora que você tem um objetivo, como é que você chega naquele objetivo? Como é que eu desdobro isso numa curva de aprendizado daquele leitor? Se é um leitor que não tem tanto conhecimento naquela área, talvez o seu livro precise ter um pouco mais de conceitos e explicações, ou se você está trabalhando com um tier, um livro mais técnico naquela área, você pode pular alguns conceitos básicos. Mas sim, o desdobramento, muita gente faz essa engenharia reversa, né? Mas geralmente o sumário de um livro, a organização, o roteiro de um livro tem que partir de um objetivo. Então aí eu construo primeiro o objetivo que vai impactar a minha carreira ou a minha ambição, né? Isso pode ser inclusive um goal, não goal. Será que vale a pena escrever o livro ou não? Vou escrever o outro, né? A transformação que eu entrego para o meu leitor. Então, para entregar a transformação, eu tenho que saber qual é o perfil desse leitor. E aí, em cima disso, depois, tá bom, se eu quero entregar isso, o que eu tenho que cobrir, né? E você vai passando por todos os tópicos, né? É isso aí, você percebe que é um processo de construção de um plano de negócios mesmo, né? Porque você tem um objetivo, você tem ativos, você tem os seus recursos. Então você fala, poxa, se o meu objetivo é construir autoridade, quais recursos, quais ativos eu tenho à minha disposição? Poxa, eu tenho meu network, eu tenho os meus contatos, eu tenho minha rede de clientes, eu tenho meu mailing. Como que isso tudo está relacionado ao meu objetivo para fazer todo esse percurso de lançamento? Por isso que o livro tem que ser considerado como um empreendimento e não só como um projeto, né? Ele precisa ter um começo, meio e fim, mas ele precisa estar relacionado ali a um objetivo de longo prazo, porque senão o livro fica de lado e depois... E quando você pega, por exemplo, os autores, a gente falou bastante de negócio, né? Mas a pessoa que escreve ficção, fantasia, não me parece que a pessoa é mais apaixonada por contar história do que do negócio em si, né? O que muda nesse perfil e o que você recomenda de diferente aqui? Você sabe que muda pouco, porque um escritor de não ficção, muitas vezes o objetivo está relacionado a ter mais alunos, valorizar a empresa, aumentar minha autoridade, aumentar o valor da minha palestra. O escritor de ficção, ele quer que as pessoas vejam o mundo através do olhar dele. Então, por mais que não seja uma coisa relacionada a uma esteira de produtos que aquele autor tem, está muito relacionado à construção de autoridade. Os grandes escritores de ficção, eles são muito prolíferos. Stephen King tem dezenas de livros, Nora Roberts tem dezenas de livros. Então, para um escritor de ficção, tem 2 pontos muito importantes, tá? Geralmente, o primeiro livro não é o melhor, porque a escrita ela vai amadurecendo com o tempo. E o segundo ponto é que geralmente é mais fácil lançar o segundo livro do que lançar o primeiro. Porque se o primeiro já está bem feito, quem comprou o primeiro talvez se interesse pelo segundo. Então esse processo de construção para o autor de ficção está muito mais focado no lançamento ali subsequente de livros no médio e longo prazo para a construção de uma carreira. O autor de ficção, às vezes 1 ou 2 ou 3 livros já são o bastante para cercar todas as verticais que ele quer cercar. O escritor de ficção precisa sempre estar pensando no próximo livro que ele vai lançar. E aí seguir um pouco a linha que ele vai criando uma legião de fãs, né? Dos leitores, né? É isso aí. E apesar de ser importante essa sequência, Jorge, eu não recomendo que os autores comecem com trilogias e quadrilogias, porque é uma questão de visão de negócio. Se o seu primeiro livro não vai bem, o segundo livro, né, só vai ler o segundo livro quem lê o primeiro, né? Então, quando um escritor de ficção está começando, eu sempre recomendo a escrever livros que parem de pé por si só, que não precisem necessariamente de uma continuidade, ou de livros que são interdependentes. Pode ser o mesmo personagem, mas de histórias que tenham começo, meio e fim ali dentro daquele processo. Até porque, imagina que você faz um primeiro livro de uma trilogia, o primeiro livro não vai tão bem, você vai perdendo energia nos próximos, e aí você já ficou desgastado. E as próprias editoras, dificilmente elas gostam de abraçar livros muito grandes, porque livros muito grandes são muito... precisa de muito investimento. Em papel, em distribuição, em tudo. Então, dentro de uma análise de risco de uma editora, lançar trilogias é uma coisa bem complicada. Tá?
E entre escrever um romance ou escrever contos? Porque eu vejo pouca gente começando com contos. Às vezes participa de alguma coletânea, algum concurso e tal, mas assim, normalmente a pessoa já parte para um romance, né? Olha, eu acredito que o escritor de ficção, a escrita dele sempre melhora com o tempo se ele pratica. Então é que nem uma pessoa que vai treinar para uma maratona, para um Ironman. Você não treina todo dia maratona, né? Você está correndo ali 5K, 10K, para no final das contas você chegar pronto para escrever. Eu entendo muitas vezes que escrever um conto, escrever uma crônica, escrever um artigo é uma forma de exercitar para o seu romance, para o seu livro mais longo, ficar muito bem escrito. Tem gente que vai direto para o romance, tem gente que não treina, né? Tem gente que só vai direto ali correr a maratona. Eu não acho que é um caminho tão saudável assim, tá? Muitas vezes o escritor da ficção ele é muito apaixonado pela história dele. E o livro, às vezes, ele não ganha força, ele não ganha visibilidade, não é nem porque a história não é boa. A história pode até ser boa, mas escrever tem técnica, segurar o personagem, o arco do personagem tem que ser uma coisa envolvente, as cenas. Então, a escrita de ficção, Jorge, é uma coisa muito emocional. Você tem que evocar emoção no leitor o tempo todo. Respondendo a sua pergunta, tem sim gente que vai direto pro romance, mas as pessoas que estão ali levando a sério suas carreiras, elas estão sempre treinando e fazendo. Tem que escrever todo dia, tá? Um bom escritor de ficção tem que escrever todo dia. E às vezes é melhor começar pequeno, com os contos, com as crônicas, pequeno no tamanho, né? Não na intensidade nem no resultado. Mas porque aquilo é uma forma de treinar e de conseguir, por exemplo, ser publicado em revistas, em blogs. Essa é uma forma de construir o jardim e é também uma forma de exercitar ali o ato da escrita. Tem até uma diferença, tá? Escritor é aquela pessoa que ganha vida de fato escrevendo. Na não ficção, a gente chama os escritores muito mais de autor, porque ele é o autor daquela teoria, daquela metodologia, daquela visão de mundo. Ele não ganha vida escrevendo, ele ganha vida divulgando o trabalho dele, a metodologia dele, ajudando as pessoas com o que ele é bom. Então, tem um pouco dessa diferença entre o escritor e o autor. E como é que você vê, e aí eu vou voltar nesse ponto especificamente, né? Mas normalmente o pessoal que escreve ficção, fantasia, escreve de próprio punho, e se qualquer outra coisa é até um desaforo, né? Agora, quando você vai para o mundo de negócios, muitas vezes você terceiriza, né? Contrata um ghost para escrever, ou no mínimo você vai ter apoio de uma equipe revisando, refazendo, ajustando coisas, né? Como é que você vê essa questão assim, de quanto que é saudável, né, ser ajudado ou não, se tem algum demérito? Como é que é a sua leitura desse ponto? Olha, Jorge, eu tenho uma visão muito de gestão das coisas. Então, para mim é uma questão de alocação de recursos. Imagina um dono de empresa ali, quanto vale uma hora, quanto vale um minuto dele? Talvez ele seja nota 10 em negociação, em contratação. Talvez a escrita dele seja nota 7, nota 8, nota 5. Eu acho que ele tem que delegar. Eu acho que não tem demérito nenhum, porque o livro, quando a gente está falando de uma não ficção, a gente está falando muito mais da metodologia, a gente está falando muito mais da construção, da solução, da vivência, da experiência, do que das palavras em si. Tá? Então imagina um alto executivo que anota 10 em negociação e ele recebe por aquilo na empresa dele. Por que ele vai dedicar a energia dele a uma coisa que ele é nota 6, nota 7? Ele contrata um ghostwriter, não existe demérito nenhum. Inclusive, eu acho que quando a gente está falando de determinados gêneros, de determinados nichos de mercado, eu até prefiro que seja escrito ou que tenha pelo menos a ajuda ou de um ghostwriter ou de um redator que compile os artigos, as coisas que já foram publicadas. Porque um redator, ele já tem na cabeça dele a narrativa ideal, a estrutura ideal para um livro de não ficção que de fato cumpra com aquele compromisso com o leitor. Não só uma coletânea de artigos e de ideias. Tem uma linha narrativa, tem um fluxo ali que precisa ser seguido para o leitor ficar preso no livro. Um livro não é só não são só ideias jogadas, né? Você tem ali uma narrativa que você precisa construir aquele conhecimento na cabeça do leitor para que a mensagem que você quer passar seja passada. Quem é da comunicação sabe. Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, ter um livro com essa estrutura de narrativa é extremamente importante para o livro ser lido, ser absorvido e depois ser indicado, né? Só jogar ideias em um livro é um livro?
é um livro, não deixa de ser um livro. Se você imprimir, encadernar, colocar um sumário, uma capa e dar um ISBN, é um livro. Mas não necessariamente é um livro que está cumprindo com aquele objetivo, com aquele compromisso do leitor. Uhum. E para mim, talvez o mais crítico, ou voltando aqui, né? E você pega muita gente que está começando, tem o sonho de escrever, chega com o primeiro livro. Quais são aí você entra na questão que você falou de criar audiência, da distribuição, do jardim, mas assim, falando especificamente do conteúdo, né? Quais são os principais problemas que você encontra quando você tem contato? Não sei se você chega a ler o livro todo, mas um pedaço, o começo, os primeiros capítulos, né? O que você vê assim, de problema que poderia ser melhorado, evitado, trabalhado? Depende muito do caso, tá? Eu leio muitos livros, aliás, acho que a maior parte do meu tempo é lendo. Tem alguns escritores que você percebe que eles são muito apaixonados pela ideia deles. E o amor é cego, né? E às vezes eles acabam deixando algumas outras coisas de lado. No caso da ficção, às vezes o personagem é um pouco inconsistente, às vezes ele não situou direito. Às vezes eu pego o livro que eu não sei se é romance ou se é suspense, se é fantasia, se é medieval, se não é. Esse tipo de coisa é importante situar, sim, no começo do livro. Início, né? Logo no início. Porque quem gosta de ler fantasia medieval não necessariamente gosta de ler distopia futurista, né? Apesar de ser ficção, são coisas completamente diferentes. No caso da não ficção, muitas vezes essa paixão cega faz com que o escritor queira colocar tudo em um livro só. E aí o livro não está passando uma grande mensagem, não está passando uma grande transformação. Ele acaba sendo uma enciclopédia ali do conhecimento daquele escritor. E de verdade, não é uma enciclopédia que vai ajudar o leitor a cumprir com aquele compromisso, com aquele objetivo. Um bom livro de não ficção, ele precisa mudar um hábito daquele leitor. Isso é muito importante. Livros que mudam hábitos são livros que vendem muito. Ou se não, aquele livro de não ficção precisa virar uma chave, precisa mudar a forma daquele leitor de ver o mundo, tá? Os grandes livros, os grandes best-sellers de carreira, de gestão, de negócios, eles fazem isso. Então você pega, talvez um dos livros mais vendidos hoje atualmente seja Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece. Todos esses grandes clássicos, eles mudam o jeito do leitor de ver o mundo. Teve um livro que fez muito sucesso aqui no Brasil, escrito por um escritor americano chamado Hal Herold. O nome do livro é O Milagre da Manhã, que vendeu muito. E por que fez tanto sucesso? Porque mudou o hábito das pessoas, porque fez elas entenderem o valor de começar a acordar cedo e fazer rituais matinais. E as pessoas mudaram esse hábito, e essa mudança de hábito fez com que o livro se tornasse um grande best-seller. Porque, poxa, esse livro me mudou tanto, eu vou indicar. Então, esse processo da estruturação do livro é muito importante ter esse foco. Um desses dois focos, ou mudar um hábito, ou mudar a forma daquele leitor de ver o mundo, de ver o negócio, de ver determinada área, determinada disciplina ali dentro da gestão. E você está falando que um livro ele tem que, primeiro, ser comprado, ser lido e depois ser indicado, né? E os livros que mudam o hábito, faz você enxergar o mundo de uma outra forma, são os mais propensos a serem indicados, né? São, porque é o livro que você quer que todo mundo conheça, né? Aquele conhecimento que você quer que todo mundo participe com você daquilo, porque aquilo foi tão impactante para você que você quer dividir com as pessoas, né? Não, muito bom, muito bom. Voltar um pouquinho, assim, eu queria explorar também um pouco, né, da sua carreira, né? Porque você... como que você adquiriu todo esse conhecimento? Você lançou não sei quantos best-sellers, né? Então, toda essa bagagem e depois a decisão de você empreender por conta própria e tudo mais. Como é que foi isso, né? Então, se puder dar uma visão geral assim, desse processo, né? Eu tenho na minha carteira de emprego, Jorge, uma única empresa, que foi onde eu aprendi tudo que eu sei dentro do mercado editorial. Então, eu tive mentores, eu tive mestres muito importantes nessa minha jornada dentro do mercado editorial. Eu trabalhei na editora Gente, que hoje é a maior editora de livros de não ficção hoje no Brasil, primeiro lugar na lista dos negócios. E eu tive 3 grandes professores, Roseli Boschini, Roberto Chiniachique e Ricardo Chiniachique, que é uma empresa familiar. E esse processo tem muito a ver com o meu jeito de ver carreira, tá?
eu sempre fui uma pessoa que cedeu muito, eu me doei muito para as minhas experiências. Então, Editora Gente é o meu único emprego em CLT. Antes disso, eu tenho 2 experiências. Eu tenho uma experiência em agência como estagiária e eu tenho uma experiência em intercâmbio como babá. Eu fui babá por muito tempo nos Estados Unidos, por 1 ano nos Estados Unidos. E nesse processo todo, Jorge, eu sempre tive um mindset muito claro, assim. Eu sempre quis dar o meu melhor. E quando eu vejo que eu dou o meu melhor, eu vejo que eu recebo o melhor das pessoas de volta. Então eu fiquei 10 anos trabalhando na Editora Gente, sempre dando o meu melhor. Então eu comecei como assistente, fui para analista, aí supervisora, gerente, até que eu cheguei ali num ponto de diretoria. Mas aí só voltando para essa trajetória, né? Era isso que você queria? Você sabia para onde você estava indo? Como é que foi esse processo de começar a trabalhar na Editora Gente? Eu tive a sorte de descobrir muito cedo o que me motivava. Muito cedo eu descobri que a minha motivação não está em dinheiro, não está em reconhecimento, está em aprender. Então eu sempre busquei as oportunidades de trabalho onde eu poderia aprender muito. No meu primeiro estágio, eu fiquei muito próxima do dono da agência e ele devolvia muito para mim. Então ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita experiência, ele também era muito genial na sua área de atuação e ele começava a me dar muitos desafios. E esse processo de pegar aquele desafio e resolver aquele problema me deu muita dessa visão de, poxa, que legal. Todo dia eu estava fazendo uma coisa diferente, todo dia eu estava aprendendo uma coisa nova. Então, sempre que eu ia fazer uma mudança de carreira, algum tipo de transição, mudar de emprego, mudar de área, a minha motivação era, eu vou aprender muito nesse lugar. Quando eu saí da faculdade, quando eu terminei minha faculdade, eu falei, quero ter uma experiência fora, mas eu não quero ter uma experiência fora de passar perrengue. Eu quero ter uma experiência fora, de poder ter o meu tempo, explorar, conhecer. E aí me apareceu essa oportunidade de me tornar babá de uma família de judeus, de um casal de rabinos. De um casal de rabinos super modernos, nada ortodoxos. Eles eram, inclusive, formados em Ivy League. Ela é professora ainda em Princeton. E eu falei, cara, que legal, eu vou morar com uma família completamente diferente da minha, diferente das minhas tradições, e que estão ali na ponta, né, precursores ali, acadêmicos, super desenvoltos, num mundo completamente diferente do meu. Eu falei, eu vou aprender pra caramba. E aprendi pra caramba. Eles tinham um apartamento em Israel, fui pra Israel, aprendi pra caramba. Eles também me conectavam com muitas pessoas da comunidade deles. Então, além de trabalhar para a família, ali nas minhas 5, 6 horas por dia, eu fazia bico em agência, em editora, ali do pessoal da comunidade. Então, foi um período que eu aprendi muito. E quando eu voltei para o Brasil, eu já conhecia o Ricardo da agência, porque ele foi meu cliente na agência quando ele trabalhava numa outra empresa. E aí a gente retomou o contato e falou, Dani, tô aqui na editora e eu acho que gosto de trabalhar com você, vamos tentar. E aí deu super certo, porque em que lugar que dá para aprender mais do que num lugar que é literalmente uma biblioteca viva ali acontecendo? Então, essa minha noção de que o que me motivava era aprender, eu acho que ali, graças a Deus, me orientou a tomar boas decisões e as decisões certas que me levaram para um lugar em que eu sempre estava extremamente motivada. E o ambiente ali é um ambiente não competitivo, mas muito cercado de competitividade. Então a gente estava lançando autores que são referência nos seus nichos, ou se não pessoas de negócio que estavam querendo projetar suas carreiras, vender suas empresas. E como eu estava na frente disso tudo, desse relacionamento com os autores, num dia eu estava fazendo uma imersão de autoconhecimento. No outro dia, eu estava estudando gestão e carreira com um dos maiores executivos do país. Então, literalmente, numa semana eu estava ali fazendo o método CIS, do Paulo Vieira, e na outra semana eu estava estudando com o Salib e com o Sandro Magaldi, que hoje tem aí uma das maiores escolas de gestão. E na semana seguinte eu estava com o Thales Gomes, fundador da EasyTaxi, que hoje tem o G4, que é a maior escola de educação executiva do Brasil. Então eu tinha muita ferramenta, eu aproveitava aquilo, então eu estudava muito, eu me aproximava muito desses autores, e a gente acaba absorvendo um pouco, né? E como o meu trabalho era ajudar eles nessa construção de autoridade através do livro, eu precisava entender o mínimo necessário do negócio deles e do objetivo deles, do leitor deles, para conseguir construir um livro
que fosse sucesso. E com a direção e com a mentoria do pessoal da editora, Ricardo, Roseli, Roberto, cara, assim, acho que posso afirmar que pouquíssimas pessoas no mundo devem ter tido tanto acesso e tanta liberdade como eu tive sem ser o dono do CNPJ. Então, eu sou extremamente grata a eles por essa liberdade e por ter me devolvido até mais do que o que eu dei para eles, porque, poxa, aprender ali com pessoas tão à frente do tempo deles foi uma experiência que abre a nossa cabeça demais. Assim, foram 10 anos de muito aprendizado. E quando você pega assim, uma pessoa que até já está mais consolidada com relação... Você deu aí 3, 4 exemplos, né? Já estão consolidadas no mercado, todo mundo conhece e tudo mais. E aí agora vai entrar uma nova peça que é um livro, né? Como é que é essa construção, né? O que tem que rever na questão de autoridade? Como é que é esse processo? Olha, Jorge, o primeiro livro do Paulo Vieira, o treinamento dele tinha 200, 300 pessoas. Hoje tem 8 mil, 10 mil. Então, quando ele lançou o primeiro livro dele, não tinha tanta visibilidade assim. Então, foi um processo de alavancagem mesmo. O livro serviu como alavanca. O Thales Gomes também, ele já sempre foi genial, mas a empresa dele não tinha a visibilidade. Assim, hoje é complicado porque hoje a gente meio que capitaliza as pessoas pelo número de seguidores, né? Eu acho isso super errado, mas talvez seja uma régua. A quantidade de seguidores deles cresceu muito, a visibilidade deles cresceu muito. Um livro, isso é uma coisa que eu aprendi com a Roseli, um livro, ele tem que ser projetado para a carreira dali a 5 anos, e não para o que é hoje. Se você projeta para o que é hoje, talvez você esteja atrasado, mas quando você projeta um livro para quem aquela pessoa, para quem aquela empresa quer ser dali a 5 anos, é que nem a pessoa fala, você tem que se vestir para o cargo que você quer ocupar, né? E não para o que você ocupa. Essa projeção do tema do livro, da construção de autoridade, tem que estar focada em futuro e não em presente. É assim que você tem um livro que te alavanca e não que serve como uma âncora te segurando no mesmo lugar. Mas, por exemplo, aí pegar o Thales, ele já tinha vendido a startup dele. Ele tinha acabado de vender a startup dele. Então, assim, no mundo, sei lá, de startups ele era conhecido e tudo mais. Aí você fala assim, bom, agora eu tenho que levar ele para um outro patamar. O livro tem que refletir onde ele vai querer estar daqui a 5 anos. Como é que é essa construção? Onde quer chegar daqui a 5 anos, para depois vir naqueles pontos que você falou, para que vai servir o livro e que transformação ele entrega para os meus leitores, né? Legal. O papel, eu vou falar do meu papel, tá? Como a estrategista ali de marketing e de divulgação, porque de verdade quem faz tudo é ele, né? Ele que já tem a visão dele, ele que tem onde ele quer chegar. Do ponto de vista do livro, você precisa ter um livro que seja, no caso dele, abrangente o bastante para você não vender o seu livro só para os seus pares. Se você vende o seu livro só para os seus pares, você está falando de uma fase de funil muito estreita. Você está falando de, sei lá quantas startups tem no Brasil hoje. Antigamente devia ter 5 mil, 6 mil no máximo. Hoje em dia tem muito mais. Mas você está falando de um potencial de venda de 5 mil, 6 mil exemplares. É pouco. Então, quando você está querendo projetar uma carreira, você precisa construir um livro e uma divulgação que atinja, que cerque bem esses objetivos. E no caso dele era ter um livro mais democrático. Então, por exemplo, nesse meu processo de aprendizado, eu não sabia o que era um vesting. Eu não sabia o que era um cliff, né, num contrato de sociedade. Aprendi com ele. Então, quando ele traz esse tipo de conteúdo nesse formato, ele está trazendo um livro muito mais abrangente e que coloque ele como autoridade naquele nicho. E óbvio, né, o conteúdo vai evoluindo, o livro é aquele, mas ele tem ali uma curva de aprendizado dentro da divulgação dele, dentro do conteúdo dele, que tem ali as diferentes fases do funil. Mas esse processo de construção do livro, se o objetivo do livro é chegar em muita gente, o livro precisa estar construído dessa forma, para alcançar muita gente, para ensinar para as pessoas que não sabem o que é o vesting e a importância de um vesting, o que é e como fazer direito. Tá? E lá na editora Gente... era basicamente livro de negócio, né? Livros de negócio, livros de desenvolvimento pessoal, livros de saúde, predominantemente livros de não ficção. Não ficção. E autores nacionais.
E esses você comentou vários que são bastante famosos, ou eram relativamente famosos quando estavam lançando o livro. Também tinha gente que não era conhecida? Ou como é que funcionava esse processo? Tinha sim, com certeza. Vou falar um pouco mais da atualidade, né, dos autores que eu tenho trabalhado recentemente e que têm conseguido essa projeção. Então, geralmente, para se lançar um livro, você precisa de uma pessoa que seja muito boa no tema dela, na expertise dela, independente dela ter 10 mil seguidores, 10 seguidores ou 10 milhões de seguidores. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que entende muito mesmo do conteúdo dela e que tem essa estrutura e essa mentalidade empreendedora, essa é uma boa semente para um bom livro. Tá? Então, essa é uma boa semente. Agora, recentemente, eu trabalhei no livro das meninas da Suzana Arbex e da Juliana Tranquillini. Elas lançaram um livro sobre marca pessoal, que não é um tema muito explorado hoje nacionalmente em termos de escrita. Temos muitos livros de branding pessoal lá fora, temos grandes cases lá fora, mas no Brasil não tinha ainda. Então, um livro, muitas vezes, ele é um processo de um autor de querer fincar uma bandeira num tema específico. Então, poxa, ninguém está falando hoje de marca pessoal e tem um best-seller. Tem muitas pessoas falando de marca pessoal, mas ninguém tem um best-seller. Vamos, então, tentar construir um best-seller nessa área, porque a gente sabe que, dentro dos objetivos desse livro, ter um best-seller vai me ajudar na minha construção de autoridade, como benefício próprio, mas eu sei que a experiência dessas autoras vai ajudar muita gente a trilhar um caminho que elas já trilharam, que elas ajudaram muitas pessoas a trilhar. Um outro exemplo agora, recente, tem o Lelo Apovian. O Lelo está lançando um livro chamado Muito Acima da Média. O Lelo, ele é um atleta e um empreendedor. Ele representou o Brasil nas Olimpíadas de inverno como esquiador. E não dá para fazer esqui no Brasil, né? Então você já consegue ter uma noção das adversidades que ele passou. Então ele foi atleta olímpico, ele foi maratonista por muito tempo, mas ele também teve uma carreira executiva como headhunter, entrevistando executivos, preenchendo as vagas de C-level. O que tem de experiência própria nesse cruzamento do mundo de negócios com o mundo do esporte que fazem com que as pessoas performem acima da média? O nome do livro dele é esse, é Muito Acima da Média. Então ele tem uma experiência única, ele tem uma visão de mundo, de muita experiência, e a partir disso ele construi uma metodologia, que é a metodologia que ele entende como sendo não o único caminho, mas os denominadores em comum que as pessoas de sucesso têm. Então, o livro dele tem a metodologia dele, tem a história dele, mas também tem cases de sucesso. Então, ele fala, por exemplo, do Valdemar de Castro, ele tem um case do Guilherme Benchimol, que inclusive é quem fez o prefácio do livro, Adriana Aparecida, que foi maratonista, foi recordista. Então, o processo de construção de um livro de não ficção de uma pessoa relativamente desconhecida precisa partir disso. Uma experiência muito boa, você tem que ter muito conhecimento e experiência na sua área para provar que você consegue ajudar os outros a alcançarem aquilo através do seu livro. Tá? Mas a pessoa, quando chega, ela não tem esse nível de maturidade, né? Como é que constrói esse nível de maturidade para esse novo autor que não é conhecido e tudo mais? Um livro, ele não é uma combustão espontânea. Um livro, ele é uma alavanca. Então, o autor precisa ter essa experiência prévia para ele conseguir alavancar muito. Se ele é um autor que não necessariamente... Isso a gente está falando de não ficção, né? Se um autor não necessariamente tem uma experiência de vida, tem uma experiência de carreira, tem uma metodologia, se ele está num começo de carreira, ele vai alavancar pouco, né? A alavanca está muito relacionada onde você coloca o eixo para alavancar. Então, sempre tudo vai ser muito diretamente proporcional. Se você tem uma grande bagagem, uma grande experiência, a gente consegue criar uma alavanca gigantesca. Se você não tem, a alavanca vai ser limitada. E tudo bem também. Talvez a gente esteja criando uma alavanca pequena para depois ter uma alavanca cada vez maior e ir projetando em cima disso. Mas eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com escritores que têm essa experiência e que têm um respaldo para, de fato, ajudar o leitor. Livros que não estão centrados na experiência e no compromisso com o leitor, para mim, são livros que têm vida curta. E eu não acho que livro talvez seja o melhor caminho. Talvez seja melhor fazer um curso, coisas assim. Não diminuindo, né? Mas eu acho que um livro é uma peça de cultura, é uma peça intelectual muito importante, e é por isso que
E eu, na minha visão de mundo, gosto de trabalhar e de incentivar os autores que dividem essa visão comigo. O livro é uma ferramenta de educação que pode gerar autoridade, e não o contrário. Não é uma ferramenta de autoridade que talvez gere educação. Para mim, a lógica é a educação, o conhecimento daquele autor gerando autoridade. Uhum. Legal. E aí você estava comentando da sua carreira, né, na editora Gente, e assim, o que levou a querer empreender, né? Como é que é esse processo, assim, né? Ô, Jorge, você sabe que eu sempre falava assim pra mim, eu falei, nossa, eu nunca vou empreender. Eu nunca vou empreender. Porque por estar muito na gestão e nos bastidores e por ter uma cabeça muito de dono lá dentro da editora, eu via muito dos perrengues, eu via muito dos bastidores. A gestão não é um lugar fácil, né? Empreender não é um lugar fácil. E eu sempre falava assim pra mim, poxa, não quero empreender, não vou empreender. E voltou que nem um bumerangue na testa, né? Durante a pandemia, eu tava com um filho de 6 meses, e aquele processo de ver ele aprender a andar dentro de uma varanda ali pequena, de ver ele aprender a falar só com eu e meu marido como referências para ele e as pessoas ali no Zoom, no Meet, foi uma coisa muito traumática para mim, porque eu sempre fui muito dessa visão, né, de ter um repertório grande, né, de conhecer. A gente sempre viajou muito, eu sempre gostei muito de explorar e de ler. E ver ele naquela situação ali, naquele mundo pequeno, mexeu comigo. Eu falei, eu preciso aumentar o mundo do meu filho. E o meu trabalho na editora envolvia muita viagem, muitos eventos. Então, eu fazia longas horas, eu participava muito dos eventos dos autores, eu viajava também dentro do Brasil, fora do Brasil, para trazer novos livros, para ajudar na divulgação, enfim. Eu falei, eu preciso mudar. Porque agora eu tenho uma família. Eu acho que assim, boa parte dos processos de transição de carreira acontecem por causa de família. É o que aconteceu comigo. Eu vi aquele mundo do meu filho pequeno. Eu falei, eu preciso ampliar esse mundo. E aí eu decidi abrir mão de horas. E pra gente ter mais liberdade, eu acho que poucos caminhos oferecem tanta liberdade pra gente quanto empreender. Então aquele nunca vou empreender voltou direto na minha testa e tô eu aqui hoje empreendendo. Então todo esse processo deixou muito claro para mim que essa era a decisão certa a ser tomada, e toda essa experiência que eu ganhei, todo esse aprendizado que eu consegui absorver, mostrou para mim que, poxa, eu posso ajudar mais pessoas. Antes eu só ajudava os autores da editora, hoje eu posso levar o meu conhecimento para as pessoas que não têm acesso a uma grande editora, porque hoje pouquíssimas pessoas têm acesso a essas informações privilegiadas desse mercado editorial de alta rotação. E tem muita gente com livro bom por aí, muita gente mesmo, só que elas não conhecem o caminho, elas não têm o acesso, elas nem sabem que existe um mercado editorial. Na cabeça delas é só escrever, diagramar e publicar. E aí ficou claro para mim que, poxa, eu acho que eu posso ajudar mais gente conseguindo mais liberdade para mim nesse formato. E tem sido incrível, assim, Jorge. Você sabe que antes de... Eu sempre fui uma pessoa muito cética, né? Mas antes de toda live, toda aula que eu dou, eu faço uma oração. E eu oro, e aí o que eu peço? Eu peço para eu conseguir ajudar muitos autores. Eu não peço audiência, eu não peço... Eu falo assim, espero que essa live de hoje, que essa aula de hoje me ajude a alcançar muitos escritores e que esse conteúdo ajude eles a ter uma visão mais clara, a alcançar mais leitores. Porque cada conversa que eu tenho com o autor, eu aprendo tanto, Jorge. Hoje de manhã eu fiz uma sessão com um médico. Ele é médico e advogado, e ele tem uma faculdade de medicina legal, não quero falar a cidade errada, não é Cuiabá, é outra cidade. Mas enfim, e naquela uma hora de conversa eu aprendi tanto sobre... Ele lançou um livro sobre burnout, medicina do trabalho, e eu nem sabia, mas a OMS não classifica burnout como uma doença, classifica como uma síndrome. Então você vê, em uma hora de conversa eu aprendo tanta coisa que eu vejo que eu estou conseguindo cumprir com aquele meu motivador, que é o motivador de continuar aprendendo sempre, mas com essa visão de que eu preciso expandir o mundo. Então, enfim, a gente mudou de cidade, a gente saiu de um apartamento, foi para uma casa, a gente mudou ali toda a nossa estrutura para conseguir atender essa mudança de vida. E você pegou agora um perfil bem mais amplo de
potenciais autores, né? Com certeza, com certeza. O que é um motivador para mim, né? Porque hoje em dia eu consigo aprender não só naquelas áreas que eu tinha ali muita intensidade na Editora Gente, mas principalmente de conseguir ajudar as pessoas que não sabem muito para que lado que o baralho corre, né? Quando uma pessoa chega numa editora grande, ela já entende um pouco do mercado, ela tem amigos que já lançaram, conhecidos que já lançaram. Eu pego muitas pessoas que não tem nenhum amigo escritor, que estão numa cidade pequena, ou até que estão fora do Brasil e que não sabem como funciona o mercado brasileiro. Então, aumentou muito essa gama de pessoas com que eu consigo aprender. Acho que essa é a melhor frase. E que dica que você dá, assim, para a pessoa que tem o sonho de escrever um livro, mas não sabe nem por onde começa, não tem nada ainda, né? O que você recomenda, sugere? Eu recomendo que a pessoa se eduque antes de colocar a vida dela, o trabalho de vida dela, nas mãos de uma editora ou de uma gráfica ou de uma empresa. Óbvio que a gente sempre precisa se preparar, né, antes de tomar uma decisão grande. E ter um filho é uma decisão grande, né? Escrever um livro, plantar uma árvore. Escrever um livro você precisa se preparar antes. Então, conversa com pessoas que já lançaram livros, pega um pouco da experiência delas. A internet tem muita informação, então cuidado com a fonte. Óbvio que eu preciso vender meu peixe aqui, né? Eu sempre estou levando ali conteúdos privilegiados, convidados privilegiados. Mas assim, independente de onde for, garante que é uma fonte confiável, garante que é uma fonte com experiência e se educa antes de investir qualquer real, antes de definir a sua capa, antes de definir o seu título, porque assim como nenhum livro é bom o bastante para superar a incompetência de uma editora ruim, nenhum livro é bom o bastante para superar uma capa fraca, para superar uma sinopse que não é vendedora. Então, muitas vezes o livro morre porque o autor não estava preparado, porque ele não sabia o jeito certo de fazer, e ele pegou aquele sonho dele e transformou numa coisa sem potencial. Então, a minha dica é estudem, busquem informação, conversem com quem já passou por aquilo, busque uma mentoria, sabe, de alguém que já lançou, ou se não, lê relato na internet, para não sofrer. Eu falo assim, um dos melhores amigos dos escritores iniciantes é o Reclame Aqui. Entra no Reclame Aqui, vê os relatos das editoras, das livrarias, porque às vezes você está desviando uma bala que está vindo direto na sua direção. E um livro é importante demais para ser tratado de qualquer forma, né? Os livros que você escreveu, eu aposto que foi muita energia, muita dedicação. Dedica a mesma energia, a mesma dedicação para o processo de produção, para o processo de lançamento e não só à escrita. O autor que se dedica 100% à escrita dele está deixando várias outras coisas de lado. Um livro bom não se vende sozinho. Um livro bom precisa de uma estrutura, de uma estratégia, porque senão ele vai ser um livro bom na gaveta. E livro bom na gaveta não cumpre com um compromisso com o leitor. Não, sensacional, sensacional. Eu notei aqui que o escritor tem que ser o empreendedor da sua própria obra, né? E aí todo esse processo de construção, né? Desde da parte do conteúdo, né? Como é que você se posiciona, para que serve o livro, e depois, para isso dar certo, você também tem todo um projeto e uma jornada, né? Dani, quem estiver procurando você, como é que te encontra? Hoje eu tenho principalmente atuação no YouTube e no meu Instagram. Meu Instagram, acho que não sei se dá pro pessoal depois da edição colocar, porque meu nome é difícil de ser falado, mas é Dani Sakugawa, @dani.sakugawa. No YouTube também é Dani Sakugawa, ou se não o The Book Business, o negócio do livro em inglês. Mas hoje, principalmente, minha principal ferramenta de comunicação é o Instagram. Perfeito. E aí tem várias dicas, né? E quem quer produzir o livro, né? E até antes de começar a produzir o livro, tem toda essa jornada, né? No The Book Business tem todo o processo, né? Desde o que você tem que se preparar 6 meses antes, né? Até o lançamento, e depois 6 meses depois. É isso, né? aí. E quando eu fiz o The Book, né? Depois você percebe assim quanto ponto cego tem, mesmo você já tendo publicado, quanto ponto cego tem e quanto que você pode, se preparando, você pode lançar um livro de forma mais efetiva, né? Ter mais impacto, né? Então, quem está querendo lançar também, essa é uma super dica aqui para todo mundo, né? É isso aí. Lá eu falo sobre editora, sobre capa, sobre os diferentes gêneros, sobre divulgação. Tudo isso para criar um ecossistema saudável para o livro. Um livro, ele
tem um ecossistema, ele tem ali uma biosfera própria que precisa ter simbiose entre todos os elementos, porque senão o livro faz sucesso em uma gaveta só. Muito bom, muito boa conversa. Você que gostou aqui do bate-papo, segue a gente no canal, divulga para quem está querendo sonhar e pensa, né, em publicar seu livro, né? Ficam todas essas dicas aqui. Muito obrigado, Dani. Obrigada, Jorge. Eu que adorei aqui a conversa. Parabéns aí pelo projeto e suas perguntas são muito boas, viu? Eu acho que o trabalho de um dos principais coisas de um bom podcast é saber fazer as melhores perguntas e estou muito feliz de estar aqui porque suas perguntas são ótimas. Não, e bom que você é uma pessoa que responde com profundidade também, então. Então pronto, teremos mais episódios aí pela frente, quem sabe no meu logo logo. Muito bom. Obrigada, Jorge. Obrigada, pessoal.